Como é bom estar com você novamente no especial 9 de julho pela Rede Alesp. Você que vem acompanhando a nossa programação já sabe, passamos por diversos municípios paulistas recontando as histórias de 32. Estamos em Cachoeira Paulista, gente, que município querido. E aqui ao meu lado está o diretor do museu aqui de Cachoeira Paulista, Cláudio Fernandes da Silva. Muito obrigado por abrir as portas do museu e por nos trazer histórias tão importantes aqui do município. Seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço. Vim ao museu, né, fazer todo esse trabalho de busca de 32, né, que é importante, é uma memória, não pode ser esquecida, né? Então você faz parte de lembrar ela e divulgá-la, né, para o estado de São Paulo, dependendo até por outros estados também. Eu que agradeço. Vamos fazer uma viagem, Cláudio, no tempo. 92 anos da Revolução Constitucionalista de 32. E vamos pegar então a locomotiva. Vamos entrar num vagão, no trem e tentar imaginar como é que os soldados, os homens, mulheres, crianças, jovens e adultos, fizeram parte dessa revolução, chegaram à Cachoeira Paulista. E é interessante porque os trilhos contam muitas histórias, né, Cláudio? O trilho, qual que é? É uma tecnologia. Antigamente, antes do trilho, era em lombo do burro. Era em lombo de muares, né? Que fazia o transporte de pessoas, mercadorias, né? Esses muares levavam as informações, é como se fosse um correio. Levava informação de uma cidade para outra, de um estado. Só que levava muito para chegar no seu destino. Então, veio a linha férrea para diminuir o tempo. Tanto de levar as bagagens, pessoas, mercadorias, informações. Então, o trem facilitou o tempo, né? Você chega mais rápido em pouco tempo. Então, a linha férrea trouxe o desenvolvimento. Só não podemos esquecer, quem trouxe a linha férrea foi o Mauá, o grande engenheiro, o grande empreendedor. Ele que desenvolveu todo o nosso país da linha férrea. Então, a linha férrea vai ligar uma cidade a outra, vai ligar um estado a outro. Então, é através da linha férrea que tudo vai se desenvolver. Então, a Revolução 32 também vai utilizar a linha férrea para transportar mercadorias, pessoas, os soldados, material bélico e as informações também. Por isso que a linha férrea foi vigiada, tanto pelo lado paulista, como os lados também do Getúlio Vargas e todos os outros estados que eram contra nós. É isso. Cláudio, você mencionou então a importância da linha férrea, trazendo mantimentos, alimentos, obviamente, tudo, né? Materiais bélicos e as pessoas. Para a gente trazer, então, né, para que as pessoas recebessem alimentos, os materiais, existem pessoas para isso, né? Como é que as pessoas chegaram aqui nesse movimento de 32 e quem eram essas pessoas? Então, o Autos Patentes, quando essa guerra ela veio à tona, em 9 de julho, que a guerra era para acontecer no dia 14 de julho. Já estava tudo programado para pegar em armas para contra Getúlio Vargas. O que aconteceu? No dia 23 de maio houve um manifesto dos vários jovens, né, lá em São Paulo, né, onde no cruzamento encontraram com 4 jovens, o povo, né, e esses 4 jovens estavam na esquina, que nem fazia parte desse contexto de manifesto contra Getúlio Vargas, a pressão que Getúlio Vargas estava fazendo contra São Paulo, né, e conhecido como Martins, Miragaia, Drauzio Camargo, que é conhecido como MMDC. Né? Aí esses jovens, eles foram pela vibração, eles acompanharam e foram numa loja de armas, pegaram as armas e foram num local, num prédio jornalístico, estava cheio de jornalistas e era fã de Getúlio Vargas. Aí houve troca de tiros, né? E 14 jovens morreram. Não foram só os 4, 14 jovens, né? No dia 23 de maio. Então eles anteciparam a guerra para 9 de julho, onde que São Paulo declarou guerra. Quando declarou guerra, o que aconteceu? A nossa cidade aqui, onde nós estamos aqui fazendo esse vídeo, é um cruzamento aqui, essa cidade Cachoeira Paulista. Tem um cruzamento com Minas, né, Rio de Janeiro, São Paulo, e temos o Vale Histórico, que vai encontrar com o estado do Rio, que a última cidade é a cidade de Bananal, faz divisa com Barra Mansa. Então aqui é um ponto estratégico. Por isso, ainda temos a nossa estação, que você mencionou, que não é só o ícone da guerra, ela é o ícone de tudo. Era a segunda maior estado do estado de São Paulo. E era uma das maiores do Brasil.
Então, só para você ver o tamanho da grandeza que é aqui, a estação e a nossa cidade. Então, quando houve o estopim da guerra, usar os patentes, pegarem armas em São Paulo, eles vieram para cá, usando a linha a ferro. Por quê? Porque você vai transportar através dos vagões bastante mercadorias, bastante soldados, né? Equipamentos bélicos, como é chamado, e vão parar aqui na estação, e aqui vai se distribuindo para várias casas, vários prédios públicos foram cedidos para atender essa demanda, né? Então, aos patentes teve aqui também outros soldados, todos, até São Paulo, batalhões de São Paulo vieram para cá, de Lorena veio para cá, até de Cruzeiro mandou-se um grupo de soldados para cá, para quê? Para ter instruções, para receber as ordens, para mandar para o fronte. Fronte aonde? Aqui, Minas Gerais com a Serra, né? Piquete, pegando aqui Cruzeiro, né? Lá de Lavrinhas, Queluz, né? E o Vale Histórico também, ali onde tem hoje a cidade de Baraná, então aqui virou o centro, né? O general Bertoldo Cringe esteve aqui, Euclides da Cunha, Palimércio, todos estiveram aqui. Tem até a Praça Palimércio, aqui onde nós estamos, é o bairro da Vila Carme, onde tem uma Praça Palimércio, homenagem a ele, né? Então, esses patentes estiveram aqui, né? Aqui junto com os soldadescos, tiveram na margem esquerda, que é um bairro do Ultramar, que é do centro. De acordo com o São Paulo foi perdendo espaço físico, porque não tinha condições de manter muito tempo a guerra, né? Aí foram sendo invadidos, aí Minas invadiu para cá, através do túnel, né? E Manaus já tinha sido domado, veio para cá, a última cidade que foi dominada foi Silveira, depois veio para cá, e teve que ser recuando o povo, teve que sair daqui, indo para Lorena, daqui, indo para Guará, até onde cessou a guerra no dia 2 de outubro, foi colocado o fim à guerra, e até Cruzeiro foi ali onde foi assinado o cessar-fogo, no dia 2 de outubro, né? E aí aqui mandava-se soldados para o fronte. Tem tema, no centro da cidade tem uma praça, tem um monumento ali voltado, homenagem à guerra. Tem um monumento, a estátua voltada em direção à Mantiqueira, né? Homenagem ao Martins, Miragaia, Drauzio Camargo. Então aqui virou o centro de operações militares. Tamanha importância que foi para mandar os soldados para o fronte. E onde pegou essa guerra toda foi aqui, nossa área aqui. Ali o túnel, né? Próximo ao túnel, que a guerra não foi só dentro do túnel, foi fora dele também, porque ali tem várias trincheiras ali. Então, ali escorreram-se lágrimas de sangue. Tá? E direção que vai para o Rio, porque a intenção daqui era para invadir o Rio de Janeiro e já dominar logo no começo de derrubar Getúlio Vargas. A intenção é de invadir. Só que não deu certo. Eles invadiram Minas também. Depois passou Passa Quatro também, invadido, que recuar. Não teve condições de manter, porque todos os estados foram contra a gente. São Paulo foi cercado. E com o tempo não teve. Faltou o quê? Faltou munições, não tinha munições para todo mundo, não tinha roupa para todo mundo, metralhadora não tinha também, avião era só um. Ainda chegou, terminei de ler um livro agora sobre essa guerra, esse avião de São Paulo foi até lá, Barra Mansa. Jogou bomba lá também, só um avião chegou até lá. Até com o repórter de Getúlio Vargas fala sobre isso. Cachoeira Paulista foi o centro de operações militares. Os patentes estiveram aqui, daqui comandou. Isso é importante que você nos está falando, Cláudio, aqui, nos está contando, enfim. Houve, propriamente em Cachoeira Paulista, aconteceram confrontos? Ou, de fato, era uma cidade que recebia essas pessoas que combatiam e daqui saíam para as outras áreas? Bom, guerra tem confronto. É difícil você falar porque não tem confronto. Teve tiros aqui, vários pontos da cidade. Vários pontos, né? Não foi assim de destruir a cidade. A única cidade que sofreu um embalo muito grande mesmo foi Silveiras, que foi destruída. Aqui teve bombardeios também. Aqui estava construindo um aeroporto para mandar o avião para o Rio de Janeiro. Mas foi logo destruído caiu bomba perto da estação, né? Só não chegou a acertar a estação, mas acabou com o aeroporto estava sendo construído aqui, entendeu? Para dificultar mesmo o avião sair daqui, para ir direto para o Rio de Janeiro, entendeu? As pessoas precisam entender o que é essa guerra, o que levou. Muita gente não sabe o motivo que levou essa guerra. Quais fatores que foi para chegar a essa guerra, por qual motivo, né? A história é longa. A gente tem falado muito sobre esse assunto em nossos programas. Algumas pessoas já nos contaram essas histórias, né? São Paulo queria, de fato, tirar Getúlio Vargas do poder, queria uma nova constituinte, que isso foi acontecer 2 anos depois, de 32 em 34.
É legal a gente mencionar como é que os cachoeirenses observavam esse ideal, né? Você tem que imaginar na época, se a nossa cidade hoje, século XXI, tem quase 32 mil habitantes, não chega a 32, você já tem uma pressão que a cidade é pequena. Agora, joga isso em 32. Menor ainda. Pouca gente. Então, aqui não tinha tanta informação. Aqui a gente sabia, na época, as informações, ou através da estação, quando chegavam as informações vindo do Rio, através do trem, né? Trazia as notícias, como eu já citei, que a linha férrea servia para tudo. Eu do Rio, São Paulo. Ou da paróquia, né, onde eu reunia as pessoas para rezar, e começava a contar as coisas da cidade, quem viajava, trazia as notícias. Era isso. Então o foco era ali. Então quando essa guerra, né, pegaram em armas no dia 9 de julho, aqui demorou para acordar. Quando chegou-se os batalhões através da linha férrea, todo mundo ficou espantado. Pô, como é que está acontecendo? Ninguém sabia que São Paulo tinha declarado guerra contra Getúlio Vargas. Demorou para a turma saber. Quando chegou os soldadescos aqui, foi esparramando, a turma não imaginava que era guerra. Depois é que ficou sabendo, tá vendo como é que as pessoas que demoravam para ter as notícias, porque nós não tínhamos essa tecnologia que nós temos hoje, celular, televisão, tudo. Não, televisão, meu pai chegou a ter, minha televisão foi em 79. Só em 79, depois de 32, quanto tempo? Então, naquela época, era rara as informações. Ou ficava através do rádio, as notícias, mas poucas pessoas tinham rádio. Não era assim como hoje, temos rádios, celulares que ficam sabendo de tudo. Não, naquela época era pouco, então a informação chegava era pouco. Entendeu? Então demorou para as pessoas acordarem, para realmente. Aí o São Paulo tinha declarado guerra contra Getúlio Vargas. Então aqui era uma cidade pacata, poucas pessoas, né? E era o mundinho, aqui era só voltado para nós mesmos, as pessoas ficavam só aqui. Não tinha essa noção como tem hoje, informações rápidas, todo mundo sabendo, não. Poucas pessoas sabiam. E demorou para acordar. Aí quando acordou, né, aí ficava todo mundo desperto. Cachoeira Paulista, para quem não sabe, está nos acompanhando por meio da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, uma lei, e o governador do estado então sancionou essa lei. Existe uma rota de interesse turístico, né, o roteiro da fé, que é costumado se falar. Cachoeira Paulista é sede da Canção Nova, um dos movimentos mais importantes na Igreja Católica. Mencionando isso também, a gente pode adentrar um assunto interessante. Muitos padres estiveram envolvidos nessa batalha, né? Em alguns municípios, os padres saíam dos seus municípios para ir para outros. E aí, como que a igreja local aqui observava esse confronto? A gente tem que analisar, não é só a Guerra 32. No caso da igreja, você tem que analisar tudo. Isso até na história. Todas as guerras, a religião estava envolvida no meio. Mas por que a igreja, ou seja, qual é a religião que estava envolvida? Por quê? Porque um conflito traz o quê? Traz problemas psicológicos às pessoas. A pessoa perde a fé, perde tudo. Depois que termina a guerra, quem que sobrevive, ela fica ateu. Ela perde noção de si mesma, ela não acredita mais em nada. Então, vem os religiosos para trazer um conforto, para trazer a parte espiritual, para a pessoa não ficar assim, perdida dentro do contexto da sua própria existência. Então, a igreja entrava nessas guerras para ajudar as pessoas com os problemas psicológicos, o sofrimento, que é um sofrimento, a guerra em si é um sofrimento. Tanto para quem vai, para quem está. As famílias que perderam seus entes queridos no campo de batalha, eles também precisam de conforto espiritual. Então a igreja ela vem para confortar a alma, para acalmar aquela angústia, aquela dor que a pessoa carrega dentro de si. Por isso que a igreja sempre ela esteve envolvida em todas as guerras, nas cruzadas, na parte romana, né? Os bárbaros, as igrejas, a religião deles esteve ali para confortar, porque depois que termina a guerra, meu amigo, é só dor, é só sofrimento. Então tem que ter uma parte espiritual, religiosa, para ajudar a gente. Se você tirar a religião da vida das pessoas, nossa, vira um inferno. Então a igreja vem para assentar as pessoas, para as pessoas adquirir a força novamente para viver. Senão... Cláudio, eu vou unir agora aqui no nosso bate-papo alguns aspectos, alguns assuntos que o senhor ou você já nos trouxe nesse bate-papo aqui com o nosso telespectador. Chegamos à Cachoeira Paulista por meio de um vagão, de um trem. E aí você já nos trouxe essa ideia, a importância do trem aqui em Cachoeira Paulista, casa de muitos combatentes. O senhor também nos falou sobre um avião, né, que havia o combate.
Falou também sobre a realidade de fé, a presença da igreja. Numa cidade muito perto aqui de Cachoeira Paulista, Lavrinhas, existe ainda hoje um seminário que está sendo administrado pela Canção Nova, que é dos salesianos. E bem em frente ali à entrada dos salesianos, da Canção Nova, no caso agora, existe uma imagem de Nossa Senhora Auxiliadora. Alguns historiadores contam que essa imagem foi bombardeada durante a Revolução de 32. E aí, ou melhor, né, a região foi bombardeada e a santa permaneceu intacta. O que seria essa questão de trazer e mencionar a fé, a presença dos padres, a presença da igreja e a presença de todas essas pessoas que buscavam um ideal que era uma Constituição? A fé é tudo. Você precisa de uma religião para ter sentido na vida. Muita gente não gosta, critica a religião, tem lá seus motivos, né? Mas através da religião também nós estamos aqui hoje. Através dos jesuítas nós estamos aqui hoje. Pode falar o que quiser, mas os jesuítas que trouxeram a educação, né? A cultura, a arte, a pintura, tudo. Então, através dela. Então, talvez o motivo da santa não sofrer nenhum abalo ali, de bombardeio ou de metralhadoras, lógico, a vibração também, ela tem força nisso. Talvez pode ser proteção, né? Para deixar como exemplo para a prosperidade. Olha, Deus existe. Deus existe. E o que acontece? Quando essa parte de guerras, assim, quando ela termina, né? Isso eu estou entendendo o que você falou. Tá? Você entendeu o que vem? Vem só você tem que repor tudo, vai ter que construir tudo, foi tudo devastado. Tanto a parte material, como a parte moral, né? O ser humano que perdeu seus entes queridos, então está tudo destruído. Você tem que levantar, está lá no chão. Quem está no chão, difícil de levantar. Aí vem o quê? O papel da igreja. Se não for a igreja, você fica louco. Então a igreja vem para restaurar o que já devastaram, acabaram, destruíram uma cultura ali, destruíram a fé da pessoa, destruíram os conceitos das pessoas, famílias, crianças, né? Perdeu-se a vida, o pai perdeu o que sobrou. Então a igreja vem por trás. Se não tiver igreja, como é que fica? Depois de tantas essas guerras aí, 32, morreu. Muita gente, mas morreu mais de 1000 pessoas. Foi uma guerra de pouco tempo, de 87 dias, né? Não chegou nem 3 meses, mas fez estrago. Muita gente teve que se deslocar-se da sua cidade para ir para outra. Largou ali, foram roubados. Chegou, os soldados de outros estados vieram para cá. E veio com tudo. Foram ruins também, foram matando, houve confronto. Então, e aí? Depois terminou tudo. A igreja vem confortar, vem ajudar. Por isso que a fé é necessária, por isso que a igreja está aí batalhando, para não deixar a gente se perder. Da fé para a razão. Da fé para a razão, se a gente trouxer nesse sentido também de mencionar, né, a importância da educação, etc. e tal. Nós estamos num museu, né? E o museu é local de memória. A bandeira de Cachoeira Paulista também traz essas memórias, né? Traz, velho. Cada bandeira tem o seu significado, né? De cada cidade, né? Nós temos a nossa, né? Que é tudo isso, e mais um pouco, né? O que é um museu? De onde que veio o museu? Veio da Grécia, que era chamado o templo das musas, né? As deusas da arte, da ciência, né? E o que isso traz? O que eu trago aqui para vocês? Eu trago para vocês os mortos, eu trago para vocês os casarões, as fazendas, a memória. Você entra aqui para buscar o quê? A memória, para não deixar se acabar. Você vai compreender o passado para entender o presente e, se for necessário, você muda o futuro. Isso, para mudar o futuro, é coletivo, sozinho não tem como. Só através da união que a gente consegue mudar o que foi de errado lá atrás, para você consertar agora e para deixar para o futuro. Futuro para quem? Para os que estão vindo depois de nós. Esse é o museu. O museu ele traz isso. E o certo, toda cidade tem esse museu. É difícil. Está se perdendo. A nossa memória está se perdendo. Um povo sem memória, meu filho, é um barco sem leme. Se afunda. É isso. Você está aqui o quê? Buscando essa memória. Você entrou aqui para buscar essa memória do quê? Da religião, da igreja e da guerra. Para não deixar se perder. E o brasão da
de Cachoeira Paulista menciona também muito bem essa história da Revolução de 32, né? O brasão está ali perto da moça, aí está ali o brasão lá. Brasão de Cachoeira Paulista, bonito. Ali, sim, porque faz parte da história. Porque, como eu disse anteriormente, aqui virou o centro de tudo. Aqui, gente, uma cidade para cá, de repente, ferveu de gente. Você viu uma cidade pequena naquela época? Deu que nem 18 mil pessoas? Por aí? De repente vem tudo para cá. As pessoas simples, muita gente rural, trabalhando na área rural. E aí, como é que veio esse povo todo aqui? A gente não tinha noção disso. Então veio aqui, ferveu, mudou tudo. As notícias vieram mais para cá, porque o quartel-general ficou aqui, tanto dos paulistas, mas quando os paulistas perderam a guerra, veio o quartel-general também do Rio de Janeiro. Instalou aqui também, porque o Getúlio Vargas ficou sabendo que tinha um quartel-general aqui nessa cidade, e ficou nada bom não. E aí São Paulo perdeu, colocou também um quartel aqui para... Ó, nós também podemos fazer isso. Só que esse ficou pro lado de cá, o outro ficou na mais esquerda. Entendeu? Vieram para cá, os patentes do Rio também aqui. Entendeu? Aqui também, ninguém menciona isso. Entendeu? Olha o tamanho da cidade, pequena, mas o tamanho da história, que eu estou querendo dizer para você. Olha, estamos na divisa aqui é um cruzamento aqui, entre Minas, Rio, São Paulo e vai para o lado de Paraná. Estamos no centro, por isso que aqui foi o centro. Porque não pode montar um quartel-general ali na divisa com o Rio, que é fácil você matar os comandantes, você derruba os comandantes, acabou a guerra. Então, aqui, de acordo com São Paulo foi perdendo o espaço físico, eles foram, Minas foi vindo para cá, o Rio veio para cá, Branal veio para cá também, aí foi saindo daqui. Os ovos patentes foram indo para onde? Para Lorena, daqui foi para Guará, até onde deu. Aí falou, não dá mais, porque nós temos que cessar, nós estamos perdendo tudo. Aí foi que deu. Aqui foi, né? A cidade é pequena, mas tem história. É isso. Para manter essa história, Cláudio, como é que o município tem trabalhado essa questão? Né? Algumas cidades nos dizem, algumas pessoas nos dizem que a história vai se perdendo, aí a gente tem que voltar, e nesse momento, né, aos 92 anos, muito perto dos 100 anos da Revolução de 32, como é que a cidade tem pensado em manter essa história? A gente vai nessa luta. Você está fazendo um papel importante, está aqui, a gente está trazendo para todos, para quem não conhece ainda, um pouco dessa história. E a gente está aqui nessa luta. Né? Quem gosta da história está lutando para que ela não morra. Tá? Não é fácil, porque essas tecnologias, essas novas tecnologias estão vindo para cá, a gente se deixar, a gente perde a memória. Então a gente está nessa luta. Eu, vários outros aí, historiadores tem por aí, você que está aí, vindo lá de São Paulo aqui, busca, juntando toda uma informação de uma cidade para outra, e juntar tudo para colocar num local só. Então, essa é a luta. Sementinhas, você vai pegando sementinha daqui, não pode deixar, formiguinha. Você vai, pega uma formiguinha aqui, você vai juntando para não deixar, senão você perde sim. Quantas memórias no nosso país já se perderam, não só aqui e fora daqui também, porque não deixa. Na sua visão, Cláudio, pensando para daqui 8 anos, no centenário da Revolução de 32, o que Cachoeira Paulista poderia pensar, poderia fazer para uma festa? É motivo de festa, não é? O que seria feito tudo isso? Eu não acho motivo de festa, porque onde uma guerra não se tem motivo de festa. Né? Guerra só tem morte. Né? Mas você pode lembrar ela, a memória, não fazer festa. Mas fazer assim nós estamos fazendo. Tá? Festa eu acho meio estranho. Tá por uma alegria onde um monte de gente morreram. Acho estranho. Mas quem quiser fazer, faça. Eu só faço assim, meu trabalho de trazer à tona a história. Para não acontecer de novo. Sabe? Ninguém quer guerra. Guerra destrói. Destrói a moral da pessoa, a fé, perde tudo. Então você pode trazer assim, trazer pessoas para vir fazer uma palestra, fazer um evento, mostrando, ó, isso aqui são um tipo de material que foi utilizado na época, trazer alguém que vivenciou na época, tá meio difícil agora, né? Muitos já morreram, mas quem tiver, pode trazer aqui também para contar a história, quem vivenciou na época, que vai contar a história, bem diferente daquilo que eu estou falando para você, quem viveu. Vai contar coisas que a gente nem tem noção. E fazer algum evento aqui, pode ser aqui no parque ou na praça, pode fazer essas coisas, mas não festa. Fazer assim para as pessoas não deixar a memória perder, para que isso não volte a acontecer. Aí eu sou a favor.
para que não volte a acontecer. Mas feliz ou infelizmente, os direitos são conquistados muitas vezes por guerras, opiniões diferentes, para que se chegue a um denominador comum. Os paulistas perderam a guerra, perderam vidas, mas conquistaram a Constituição. Para a gente fechar esse seu pensamento. Não sei que negócio de ganhou a Constituição, porque Getúlio Vargas deu com uma mão a Constituição em 1933, se fala em 34, mas em 1933, vamos lá. Mas em 1934 você falado muito, mas é em 1933. Ele deu, mas tirou com a outra, né? Em 1937 entrou o Estado Novo, acabou. Acabou, virou uma ditadura. Né? Onde os interventores tomaram conta de prefeituras, de Estado. Acabou. Então ele deu e tirou. Deu para entender o que eu quero dizer? É meio estranho, né? Ah, ganhou o quê? Não ganhou nada, São Paulo não ganhou nada, só perdeu. Se não for analisar aí, só perdeu. Fala para mim o que ganhou. Não ganhou nada. Tá bom? Respondi? Vamos pensar muito mais sobre isso, Cláudio. Eu quero agradecer a sua participação, quero agradecer demais esse seu tempo. Muito obrigado. Okay. E você que esteve conosco aí durante a transmissão, vamos pensar sobre isso também? Eu te convido a refletir. Será que de fato os paulistas ganharam, perderam? Os especialistas estão nos contando essas histórias. A gente se encontra na programação da Rede Alesp no nosso próximo especial, 9 de julho, Revolução Constitucionalista de 1932. Tchau.